Bom dia a todos. Meu nome é Marco Antônio Bazuni. Eu sou católico de nascença, espírita por opção, maçom, grau 33 e Rosa Cruz, buscador da luz. Hoje vamos falar sobre reencarnação. Olha esse trecho aqui do cientista Fritjof Capra. Ele diz o seguinte: a física foi obrigada a fazer uma viagem de volta a Deus e, através de suas personalidades mais respeitáveis, ter a coragem de dizer, como Fritjof Capra, o extraordinário pai da física contemporânea, que todas as pesquisas de laboratório que começaram há 6.500 anos com o nascimento da ética e da cultura estavam totalmente defasadas. Porque aquilo que os místicos haviam detectado no seu mergulho interior, a ciência somente agora lograva captar. O homem não é mais esse ser criado pelo capricho do acaso, para vir à Terra na desventura de um corpo frágil, mas uma realidade eterna, uma realidade eterna, uma realidade eterna, causal, que não começa no berço e nem termina na sepultura, e que faz uma experiência de escolaridade na Terra através de várias e sucessivas etapas evolutivas, armazenando conhecimentos infinitos. Ora, o homem é eterno, como o próprio Deus. Se o homem é eterno como o próprio Deus e é uma centelha de Deus, a sua vida começa antes do berço. A vida do seu espírito começa antes do berço, continua no berço, continua em sua existência dentro deste corpo material e continuará além túmulo. Ou seja, a vida pré-existe ao nascimento no berço e pós-existe a cessação da vida material além da sepultura. O espírito vive antes de nascer e continua após a morte do corpo material a sua trajetória evolutiva, através de sucessivas vidas ou reencarnações. A minha ideia não é convencer ninguém que a reencarnação existe. Mas eu quero dizer o seguinte: os antigos egípcios acreditavam na reencarnação, os antigos gregos acreditavam na encarnação, todos os povos orientais, budistas, shintoístas, xamanistas, acreditam na reencarnação. A lei da causa e do efeito, que preconiza a terceira lei de Newton, que você colhe o que você planta. Ela preconiza que uma vida é muito efêmera ou pouca para você aprender tudo o que viria a aprender neste planeta de provações, necessitando de sucessivas existências. Portanto, se colhemos o que plantamos e aprendemos sempre pela dor e pelo amor, a reencarnação é uma realidade, não é? Agora, vejam bem, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela abraçava a ideia de Orígenes, desde 184 depois de Cristo, de que a alma evolui através das sucessivas vidas. Ou seja, a ideologia
de Pitágoras da transmigração de almas. Então, a igreja era reencarnacionista, a igreja católica apostólica romana. Entretanto, depois da prostituta Teodora, que conquistou o coração do imperador Justiniano e que foi elevada à imperatriz, e ela era uma cortesã, depois dela ter sido admoestada por um sábio de que voltaria a reencarnar pobretã em condições miseráveis em função da prática de atos que viriam ferir a lei do amor universal, que é a essência da lei de Deus, ela convenceu a Justiniano que usasse o poder político dele junto ao poder temporal da igreja, para que se realizasse um concílio para mudar esta ideologia reencarnacionista em salvacionista. Assim, em 553 depois de Cristo, a igreja, através do Concílio de Constantinopla II, ela fechou o cisma, a ideologia dogmática maior de que a reencarnação não existe. E o que existe é só a teoria salvacionista e que todos deveriam aguardar em seus túmulos, mesmo com os corpos materiais convolados a pó, para a separação do joio e do trigo, ganhando um corpo luminoso para o julgamento final. Então, vejam bem que a própria Igreja Católica ela apoiava a reencarnação. Por questões políticas e da imperatriz Teodora, esposa de Justiniano, a Igreja se divorciou da reencarnação e determinou a alteração do texto bíblico para que toda passagem que dizia respeito à reencarnação fosse substituída por salvação. Então nós encontramos na Bíblia Sagrada trechos que revelam a existência da reencarnação. Por exemplo, em Mateus 11, 14 e Mateus 17, 10, 13, nós temos a menção dos apóstolos a Jesus de quem seria João Batista. E Jesus falou: ele é o Elias que veio e que não foi reconhecido. Ora, como João Batista morreu? Decapitado pela dança de Salomé. Salomé seduziu Herodes através do erotismo e sensualidade de sua dança. Porque dançou para o rei, ia para a cama com o rei. E o pedido maligno de Salomé perturbada pela obsessora Mor, que a sua mãe Herodíade fora a cabeça de João Batista. Mas se o João Batista foi o Elias, e é o mesmo espírito do Elias reencarnado, lembramos que o Elias, lá no Evangelho, mandara decepar as cabeças dos 450 sacerdotes de Baal, em Reis 1, 18, 40. Ora, se houve uma guerra espiritual
entre Elias e os 450 sacerdotes de Baal, onde Elias era um médium metafísico, não é? Conseguiu se harmonizar com o grande Deus Sabaote do universo, trazendo o fogo do céu para queimar a sua oferenda, enquanto os sacerdotes de Baal não conseguiram fazer com que o Deus Baal sequer ensejasse uma centelha de fogo para queimar a oblação ou a oferenda de Baal, e o preço era a decapitação, ou seja, Elias disse: aquele que tem o verdadeiro Deus subsistirá e decapitará os demais que cultuam os deuses falsos. Então, os 450 sacerdotes de Baal pediram ao Deus Baal que gerasse uma centelha de fogo para assar a oferenda ao Deus Baal, ao cordeiro. E o Elias pediu ao Deus Jeová que gerasse uma centelha de fogo para oblar e assar o cordeiro colocado em oblação ao Senhor Deus Yahvé. E Deus Yahvé atendeu ao médium Elias. E não atendeu, e o Baal não atendeu os 450 sacerdotes de Baal. Então Elias pegou a espada e decapitou os 450 sacerdotes de Baal. Por mais que Elias fosse um enviado do Senhor, um profeta do Senhor, estivesse preconizando a justiça divina, temos certeza que a lei da causa e do efeito, que é imparcial, imporia a Elias a perda da sua cabeça. E quando fez? Quando, reencarnado em João Batista, Salomé lhe pediu a cabeça, pagando o preço da morte dos 450 sacerdotes de Baal pela decapitação da cabeça de João Batista. Estava cumprida a causa e o efeito. Também temos um trecho em João em que Jesus conversa com Nicodemos sobre a reencarnação. Não é? João 3, 1, 12, onde Nicodemos pergunta: mas, Senhor, é necessário para nascer de novo da água e do fogo, entrar no ventre da sua mãe depois de velho? E Jesus falou: Nicodemos, você é mestre em Israel e desconhece a lei da reencarnação, da causa e do efeito? Não é necessário de maneira nenhuma entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo. Porém, é necessário renascer através de sucessivas vidas, de berço em berço, aprendendo, evoluindo, para, em determinado momento, vivenciar a lei do amor com plenitude, amando os inimigos, orando pelos que vos perseguem, bendizendo os que vos maldizem. Quando o homem conseguir com plenitude amar os seus inimigos, bendizer os que vos perseguem, orar pelos que vos maldizem e dar a sua vida para salvar uma pessoa que o odeia, aí ele terá compreendido a lei do amor, como Francisco de Assis e Mahatma Gandhi, que libertou a Índia sem uma gota de sangue, o fizeram. E aí ele terá completado o ciclo reencarnatório, porque seu aprendizado na Terra, que é
a captação e a execução e a vivência da lei do amor, estará completo e ele não precisará mais reencarnar. Só reencarnará em missão, como fez o Mestre Jesus Cristo, como fez Saint Germain, como fez Sai Baba, como fez outros mestres, Akhenaton, ou reencarnará para ajudar uma nação, a Terra, o planeta, ou uma pessoa, um grupo de pessoas que necessite da sua ajuda. Reencarnará voluntariamente, em missão, não por necessidade. Então, vejam bem que a reencarnação, o ciclo reencarnatório, não é? Se completa quando o aprendizado ele se conclui. A Terra é um planeta escola, é um planeta de aprendizado. Assim que você conclua o seu aprendizado, através de sucessivas reencarnações, você não precisa mais reencarnar. Então, eu não quero convencer ninguém da existência da reencarnação, mas veja bem se não é lógico isso. Tudo na vida é equilíbrio. Se você ajuda uma pessoa, você desequilibra a vida dessa pessoa com bênçãos para o bem. Você semeia, a colheita é certa. Qual é a colheita? Bênçãos para você, porque você abençoou o seu próximo, mesmo que você não queira. A colheita é certa, é causa e efeito. Se você prejudicou alguém voluntariamente, fazendo mal, destruindo a vida dessa pessoa, ou causando tristeza, infelicidade e dor, você vai colher o quê? Dor, infelicidade, maldições, perturbações, sofrimentos. Por quê? Porque você gerou o sofrimento. E como efeito desta causa, em proporcionalidade ao que você fez, você colherá. Causa e efeito. E vai colher quando? No momento que a lei determinar. Muitas vezes nós falamos, uma pessoa é ruim, é má, faz a maldade a vida toda, faz a maldade a vida inteira e Deus não tira o poder dela, Deus permite que ela faça. A lei é assim. A lei permite dar todas as oportunidades a você. Mas quando a cobrança vem, é tempestade, é tormenta, é vendaval. Assim é que Raul Teixeira apontou em plena reunião sua, quando estava falando de reencarnação, para um mendigo que estava na rua, colhendo esmolas e colhendo comida do lixo, e disse: vejam o nome daquela rua em que o mendigo faz a sua mendicagem. Esta rua foi o nome desse espírito que está reencarnado como mendigo quando ele era um político. E ele não usou o poder que Deus lhe abençoou como político para ajudar o seu próximo. Não ajudando o seu próximo, ele gerou um karma negativo. E este karma negativo está expiando e não punindo o mendigo pela dor, porque o político todo-poderoso de outrora reencarnou como mendigo para sofrer e aprender com a dor o que é sofrer, em função dos sofrimentos causados
outrora a outras pessoas em outra vida, quando era político, e estava em uma situação privilegiada. Por que a pessoa pede a oportunidade de reencarnar para sofrer? Porque o verdadeiro aprendizado só se efetiva pelo amor ou pela dor. Não há outra forma de aprender. Aqui o amor não adiantaria nada. Porque geralmente o amor é quando uma pessoa é desafeto da outra, em outra vida, e renascem como pai e filho, irmão e irmão, parentes. No caso aí, ele prejudicou uma comunidade inteira como um político, teve a força de ajudar, de aliviar a dor, de enxugar as lágrimas, e o que fez? Cuidou do estômago próprio e dos seus, e esqueceu aqueles que sofrem. Ainda prejudicou os outros, não é? Porque recebia do erário público, para quê? Para fazer bem a si próprio e aos seus. Então, ele, através da dor, ele vai aprender a não repetir mais as atrocidades de outrora. E numa outra encarnação, quando ele vier numa vida com uma situação financeira melhor, ele, dentro das suas possibilidades, vai praticar o amor para dividir o que sobra da sua panela com aqueles famintos e necessitados, com as crianças órfãs que estão em asilos e nas ruas, os velhos que não conseguem produzir mais e que estão sem família, e outras pessoas doentes e necessitadas da palavra de amor, de um auxílio financeiro, de um auxílio amoroso, de uma luz que venha de uma atitude de caridade. Então, pela dor, ele aprenderá que errou, refletirá que o seu erro se deve tão somente aos seus atos escabrosos do passado, e que esses atos precisam ser corrigidos. E só através da atitude contrária àquela negativa e ruim, uma atitude de luz, de amor, de misericórdia, do perdão, ele vai cumprir o seu aprendizado. Então vejam bem, então a dor, ela não vem com o caráter de punição pelos atos nefastos contra a lei divina do amor praticados no passado. Ela vem para corrigir. E a pessoa visa refletir. Porque a dor gera reflexão. Entender que está recebendo tão somente o ato que plantou. Está colhendo pelas atitudes que realizou, e que é a única culpada por ela estar naquela condição de dor e de precariedade, de sofrimento, é ela própria e não a divindade suprema. Porque a divindade suprema é justa. Ela não tem privilégios e ela não tem desprivilegiados. É causa e efeito. E assim, meus irmãos, vamos evoluindo através de sucessivas vidas, através de múltiplas reencarnações. Haja vista as crianças prodígios que tocam óperas de piano sem nunca terem aprendido nessa existência uma nota sequer musical. De pessoas que chegam a determinados lugares, descrevem esses lugares, e quem morou ali, em outras vidas,
e casas, onde estão as casas e famílias, o déjà vu, sem nunca ter estado antes nestes lugares. De flashes que temos, que vêm às nossas mentes, das regressões, frutos da exploração do inconsciente, em que nós vemos como escravos, monges, frades, freis, guerreiros de outras vidas, e que um dia, quando fizermos a passagem e formos para a câmara de reflexão cósmica do espaço e pudermos fazer a recapitulação de todas as personalidades que vivemos, fruto do processo reencarnatório, vamos entender que na contabilidade divina do balanço do crédito e do débito, temos ainda um saldo devedor à divindade a resgatar em forma da prática do amor e da caridade. Fora da caridade, não há aprendizado ou iluminação. Não é a religião, não é a doutrina que ilumina, esclarece e traz a evolução espiritual. Um ateu que em nada acredita, mas que se pauta em sua vida pela ética, pelo amor, pela dignidade e pelo respeito ao próximo, tem peso maior do que um sacerdote que fala de Deus, prega em Deus, pensa que pratica os atos em nome de Deus, mas que na hora de julgar o faz de maneira fria e calculista, como uma prostituta que estava em determinada igreja e não pôde continuar a frequentar a igreja, porque a pedido das próprias pessoas que ali estavam, levadas a sua petição ao padre, ensejou-se a determinação da retirada da irmã que estava procurando Jesus o Cristo em uma igreja de determinada religião, a qual não direi qual é. Então vejam bem vocês, isto é a prática do amor? O que adianta estarmos em uma igreja, orarmos num templo, cultuarmos a Deus, e quando vem um irmão que se desviou do caminho pela circunstância do destino, em vez de amparar esse filho pródigo, o excluímos por entendermos que somos privilegiados. Um absurdo, meus irmãos, um absurdo. Ninguém é melhor do que ninguém. A prostituta não é melhor do que as pessoas que frequentavam a igreja por ser prostituta. E as pessoas que frequentavam a igreja não são melhores que a prostituta. Todos estamos num plano de existência idênticos, ombro a ombro. Não tem este melhor porque detém um cargo ou uma posição social privilegiada na sociedade, e não tem este pior porque detém um cargo ou uma função social marginalizada pelo contexto social. A prostituta é tão importante quanto qualquer outra pessoa de cargo ou função social distinta, que ali na igreja está no rebanho de nosso Senhor e Mestre, Jesus o Cristo. Para terminar,
eu gostaria de lembrar aos senhores que Maria Madalena não foi prostituta. Ela foi a seguidora mais fiel, gnóstica, de nosso Senhor Jesus Cristo. E que um dos apóstolos mais respeitáveis e tementes ao Mestre Jesus o Cristo, ao lado de João o Evangelista, que era o apóstolo do coração de Jesus, foi o apóstolo Tomé, onde suscita-se que ele duvidou, mas gnosticamente ele não